Olá, sejam bem-vindos a mais uma semana, mais uma segunda-feira que iniciamos aqui. Para você que é novo no meu canal, seja bem-vindo. Aqui toda segunda-feira eu trago uma palavra, uma meditação para a nossa semana. E você que me acompanha toda segunda-feira, mais uma vez, meu muito obrigada. Essa semana eu quero falar um pouquinho sobre enfrentando os nossos problemas. E para isso vamos já começar a ler o nosso texto básico, que está no livro de Gênesis, no capítulo 16, dos versículos 6 ao 9. Então vamos lá. Gênesis 16, do 6 ao 9. E disse Abraão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. No versículo 9. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Esse pequeno trecho está falando de uma pessoa que estava fugindo de algo que lhe afligia, de algo que estava maltratando. Então, para mim poder chegar onde eu quero, eu vou contar um pouquinho a história, para que você, que ainda não conhece, a história de Agar, de Sarai, que na época era Sarai, e Abraão. Então, Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho, e esse filho, que Abraão seria pai de multidões. Só que nesse contexto, Abraão já estava bastante passado de idade, ele e a sua mulher Sarai. E então eles, creram na promessa, mas como foi se passando o tempo e eles estavam já bastante avançados de idade, foi aonde Sara, a mulher de Abraão, teve a ideia de falar para ele: nós estamos bastante velhos e eu vou, deixar que você se deite com a minha serva Agar, para que ela possa gerar filhos e assim o cumprimento da palavra do Senhor venha sobre as nossas vidas. Ai, nós mulheres, Quantas vezes queremos dar o nosso jeitinho nas coisas, e assim fez Sara. E Abraão, teve relações com a serva Agar. E Agar, com certeza, era muito mais jovem, e já concebeu, engravidou. E quando essa moça, essa Agar engravidou, ela começou a tratar mal, a desprezar a senhora dela, que era Sara, Sarai, que na época eles ainda se chamavam Sarai, ainda não tinha sido mudado o nome, porque lá na frente Deus muda o nome de Abraão para Abraão e Sarai para Sara. Então por isso que eu tô aqui falando Sara, que para mim vai ser mais fácil comentar com vocês. E então Agar começou a afligir, a maltratar, a menosprezar a Sara, como eu imagino, Vamos contextuar aqui um pouquinho, que Agar falava: bom, tá vendo só, eu consegui engravidar do seu marido e você não, Então, e aquilo incomodou Sara a ponto dela ir falar com o seu esposo e reclamar para ele, vem cá, essa serva aqui agora tá se achando, a última bolacha aí do pacote, a última Coca-Cola do deserto, porque ela tá grávida e eu não. Então, Abraão falou assim: ela é tua serva, faça o que você quiser com ela. Então Sara começou a afligir a Agar, com certeza, humilhando, porque você está grávida, mas você é minha serviçal, você não deixa de ser uma serva nessa casa. Eu imagino que foram coisas assim, que Sara começou a falar para Agar, e afligiu-a tanto que Agar fugiu, resolveu se esconder. Só que quando ela estava escondida, um anjo do Senhor apareceu a ela e disse: de onde vens, Agar?
e para onde tu vais? Então foi aonde ela confessou que ela estava fugida da sua senhora, porque não aguentava tanta aflição ali, tanta humilhação. Porém, o Senhor lhe disse: volta para a casa da tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Eu lendo esse texto, eu comecei a pensar, que forte, né? Que forte quando Deus manda a gente encarar os nossos problemas. Você não pode estar escondida por muito tempo dos problemas. E me veio à cabeça justamente essa passagem, né, dessa semana. Foi algo bem curioso que eu realmente quero compartilhar com vocês, porque é algo que eu fiz. Há alguns anos atrás aconteceu um problema, né, nas nossas vidas, e eu e meu esposo, nós decidimos fugir desse problema, na verdade, né? Literalmente a gente fugiu. A gente se sentiu muito pequeno, a gente não se sentiu capaz de enfrentar a situação que nós estávamos vivendo. E a gente decidiu, então, sair de tudo e nos afastar realmente. Mas quando nós temos um problema, né, vocês já devem ter escutado, você pode ir para onde você for, mas o problema está em você, então você não está longe do problema. Você está afastado do local do problema, mas não do problema, né? Como a Agar ali, ela estava afastada do local do problema, ela não estava dentro da casa, né, da senhora dela, né? Mas ela estava com o problema ali, porque ela ainda estava sofrendo, né? Aquela angústia, aquela aflição, né? Aquela vontade de ser liberta de tudo aquilo. E isso passou comigo, com meu esposo, por muitos anos, né? Alguns anos nós ficamos fugidos de um problema. E nós pensávamos nesse problema, nós sempre pensávamos, nós precisamos resolver. Mas nós tínhamos medo, insegurança, não sabíamos como, de que maneira íamos procurar, né, a pessoa para resolver esse problema. E a gente sempre orando, Deus sempre incomodando. Muitas vezes eu falava para o meu esposo, nós precisamos, né, telefonar, buscar, mas meu esposo sempre dizia: não, ainda não é o momento, eu não estou preparado, que realmente há problemas na nossa vida que nós não nos sentimos preparados. Mas quando nós decidimos dar um passo, Deus prepara o nosso caminho. E foi o que aconteceu com a gente. Depois de algum tempo, nós decidimos, né, lendo a palavra, orando muito, Deus tendo falado muito com a gente, e a gente decidiu enfrentar esse problema. E sabe por que eu quero falar para vocês? Aqui Agar foi, né, voltou para se humilhar à sua senhora, mas ali também vem mais para frente, se vocês lerem a história, o anjo, nesse mesmo contexto que o anjo estava falando com Agar, que ela tinha que voltar para casa e se humilhar debaixo das mãos da sua senhora, Sara, mas também ele falou que o filho que ela ia gerar também ia ter uma descendência que areia, mais de grãos de areia, né? Que ela ia ter uma geração, né? Uma semente, a semente que estava no ventre dela, também ia gerar muitos frutos. Então deu palavras de bênção para a vida dela. Então, quando nós decidimos voltar a enfrentar os nossos problemas, nós temos as bênçãos sobre as nossas vidas. Então, quando eu e meu esposo decidimos enfrentar esse problema, a gente entrou em contato com essa pessoa e nós pensamos que nós íamos ser humilhados, não íamos ser bem tratados, mas foi todo o contrário. Nós fomos bem recebidos, a pessoa nos tratou super amavelmente, muito educadamente, sabe? Foi todo o contrário daquilo que nós achávamos. Então, quando eu li essa passagem, eu falei, gente, é que foi exatamente o que aconteceu conosco. Nós estávamos ali fugindo, se escondendo, com medo, se sentindo frágil, né? Se sentindo incapaz. Só que quando Deus fala, volta, vai no problema, você precisa enfrentar esse problema. É porque Deus já preparou aquele local, já preparou o ambiente para que você entre ali e resolva a situação que você está vivendo. Então eu posso dizer para vocês que a gente conseguiu enfrentar esse problema, que nós tivemos assim
uma resposta muito positiva, nós conseguimos quebrar uma barreira muito grande, né, a qual a gente tinha muito medo, um muro que cercava, a gente conseguiu derrubar. Então, quando nós decidimos enfrentar, quando Deus fala para você, vai, levanta, volta, vai no problema, enfrenta, é porque Ele já está vendo lá na frente o que vai acontecer. Então, Ele te fortalece. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês nessa semana. Enfrente o seu problema. Não fuja como eu fugi de um problema, né? Então eu estou falando para vocês algo que eu fiz também, mas que eu resolvi enfrentar junto com meu esposo. E nós conseguimos vencer essa batalha, essa muralha, né? É uma muralha que nós criamos, na verdade. Então nós conseguimos derrubar. E quando nós conseguimos derrubar, é como se você sentisse um alívio tão grande e você pensa, poxa, mas eu me escondi tanto tempo, por que eu não me levantei antes, quando Deus já falou para mim lá atrás, mas eu não tive a coragem de levantar e seguir adiante. Então eu quero deixar essa reflexão. E não sei qual é o problema que você está enfrentando, não sei qual é o problema que você está querendo fugir. De repente Deus já falou para você, enfrenta esse problema e você ainda não teve coragem de enfrentar. Pois eu te animo, levanta e enfrenta esse problema com a força do Espírito Santo. Com Deus diante de você, você vai vencer, você vai ter a vitória. E você vai ver que aquele problema que você achava tão grande, ele se tornou tão pequeno, porque Deus já está na frente, sempre preparando um caminho bom, preparando o ambiente correto para que você possa resolver esses problemas, assim como eu pude resolver o meu. E hoje eu estou aqui contando para vocês muito feliz, porque eu encarei, eu enfrentei um problema e eu sei que Deus já me deu a vitória. Amém? Muito obrigada pela tua participação, né? Volto a dizer, você que é novo no meu canal, que ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve, não custa nada. Ativa o sininho aí também, tem um dedinho assim, ó, de joinha, aperta aí, aproveita e compartilha, né, com os seus amigos, nas suas redes sociais, para que outras pessoas também possam receber essa palavra e ser abençoados, porque toda segunda-feira eu estarei aqui, assim, querendo Deus. Beijo no coração de todos. Nos vemos semana que vem.